O Cão dos Baskerville, de autoria de Sir Arthur Conan Doyle. Capítulo 6. O Solar de Baskerville. No dia marcado, Sir Henry e o Dr. Mortimer estavam prontos para partir, e conforme tínhamos combinado, tomamos o trem para Devonshire. Sherlock Holmes me acompanhou à estação e me fez as últimas recomendações. Não quero, meu caro Watson, lhe sugerir teorias ou lhe inculcar suspeitas. Pretendo apenas que me faça de maneira mais completa o relatório dos fatos que presenciar. Pode deixar as conclusões por minha conta. Que espécie de fatos? Tudo quanto possa se relacionar mesmo indiretamente com o caso, principalmente as relações entre Baskerville e os seus vizinhos. Também qualquer novo aspecto acerca da morte de Sir Charles. Eu próprio tenho feito ultimamente algumas investigações nesse sentido, mas receio que os resultados se mostrem negativos. Uma coisa, porém, parece certa. Esse clérigo, o Sr. James Desmond, presumível herdeiro imediato, é um velhote afável, de maneira que não pode ser o autor da perseguição que presenciamos. Creio que podemos eliminá-lo das nossas suspeitas hipotéticas. Resta-nos averiguar cuidadosamente o comportamento e identidade das pessoas que vivem no pântano ao redor do solar. Não seria prudente nos livrarmos do casal Barrymore? De maneira alguma. Se o marido e a mulher estiverem inocentes, seria uma injustiça. Em contrapartida, se forem culpados, perderíamos a oportunidade de desmascará-los. Ambos continuam na nossa lista de suspeitos. Temos também no solar um cavalariço e no pântano 2 fazendeiros, e temos o Dr. Mortimer, embora eu me incline a considerá-lo absolutamente honesto, e ainda a mulher dele, de quem nada sabemos. Depois, temos o naturalista, o Sr. Stapleton, e a irmã que, segundo consta, é uma jovem muitíssimo atraente. Resta-nos ainda o Sr. Frankland, de Lafterhaft, que constitui para nós um fator inteiramente desconhecido. E mais 2 ou 3 vizinhos de importância relativa. De qualquer modo, todos eles devem ser alvo da sua atenta observação. Farei o melhor que puder. Está levando uma arma com você, não é verdade? Sim, achei que devia levar o revólver. Conserve-o noite e dia em seu poder e nunca deixe de tomar as devidas precauções. Mortimer e Sir Henry já tinham reservado lugares no vagão de primeira classe e nos aguardavam na plataforma da estação. Respondendo a Holmes, Mortimer informou. Nada de pessoal aconteceu e posso jurar que não fomos seguidos durante estes 2 dias. Andei sempre atento a essa possibilidade. Andaram sempre juntos. Exceto ontem à tarde, quando vim à cidade. Reservo sempre um dia para me distrair um pouco, de maneira que passei a tarde no Sir John College Museum. Quanto a mim, interveio o baronete. Fui passear pelo parque, mas não tive o menor aborrecimento. Foi uma imprudência, censurou Holmes preocupado. Suplico-lhe, Sir Henry, que não volte a sair só, pois corre grande risco. Conseguiu descobrir o outro sapato preto? Creio que esse está irremediavelmente perdido. Eis um pormenor interessante. Então, adeus. Despediu-se Holmes quando o trem começou a rodar ao longo da plataforma e, acompanhando-o ainda, a alguns passos, acrescentou. Lembre-se de um dos conselhos da lenda. Evite atravessar o pântano durante as horas tenebrosas em que os poderes do mal são exaltados. Quando momentos depois tornei a olhar para a plataforma, já bastante distanciado, ainda vi o vulto de Holmes, alto e austero, olhando na nossa direção. A viagem foi rápida e agradável, procurei conhecer mais intimamente os meus companheiros e brinquei um pouco com o cão do Dr. Mortimer. Horas depois, a terra cinzenta tornou-se avermelhada. O tijolo das construções foi substituído por blocos de granito e apareceram as primeiras vacas pastando em cerrados de árvores altas, onde a erva e a vegetação indicavam um clima que, embora úmido,
tornava a terra muito mais fértil. O jovem Baskerville observava a paisagem pela janela e acabou por soltar exclamações de prazer ao reconhecer o cenário familiar do Devonshire. Tenho viajado muito pelo mundo, Dr. Watson, desde que saí daqui, mas nunca encontrei um lugar que se comparasse a este, comentou extasiado. E eu nunca encontrei um nativo do Devonshire que não elogiasse o condado em que nasceu, ironizei. O Dr. Mortner sentenciou. Depende sempre da etnia do nativo e da região que foi seu habitat. O nosso amigo aqui possui a cabeça arredondada dos celtas, que corresponde ao entusiasmo e dom de fidelidade dessa etnia à terra do seu clã. Mas o senhor, Sir Henry, ainda era muito jovem quando saiu de Baskerville, não é verdade? Sim, deixei o Devonshire na ocasião da morte do meu pai e nunca mais tive oportunidade de visitar Baskerville, pois vivíamos na costa sul. Depois parti para a América e instalei-me lá na casa de um amigo da família. Para mim, o solar constitui uma novidade tão grande como para o Dr. Watson, e confesso que estou curioso por ver o pântano. Eis um desejo bem fácil de satisfazer, disse Mortimer, apontando pela janela da carruagem. Acima dos quadriláteros verdes do pântano e da pequena elevação de um bosque, erguia-se um morro cinzento e melancólico, de crista estranhamente recortada, tão impreciso como um cenário maravilhoso. Durante algum tempo, Sir Henry contemplou a paisagem e notei no seu rosto quanto para ele significava aquele lugar onde os varões do seu sangue tinham vivido ao longo de séculos, deixando tão profundos vestígios. Ali ficou sentado no seu traje de tweed, no canto do prosaico vagão. Apesar do notório sotaque americano, o seu rosto bronzeado e expressivo indicava ser um verdadeiro descendente daquela longa linhagem de homens impetuosos, ardentes e dominadores. Adivinhava-se na sua expressão, de olhos castanhos e sobrancelhas espessas, um certo orgulho e, sobretudo, energia e bravura. Se nesse pântano assustador nos aguardasse um perigo mortal, ali estava um indivíduo com o qual poderíamos nos aventurar a correr qualquer risco na certeza de que se portaria com coragem. O trem parou numa minúscula plataforma onde descemos. Para além de uma cerca baixa, nos aguardava uma carruagem puxada por uma parelha de cavalos. Parecia que a nossa chegada constituía um acontecimento raro, visto que o guarda da plataforma e 2 bagageiros logo nos rodearam para transportar as malas. Era um lugarejo simples e tranquilo, mas fiquei admirado ao ver junto do portão 2 homens de uniforme escuro, apoiados a curtas carabinas, que nos fitaram atentamente quando passamos. O cocheiro, de rosto enrugado e bronzeado, saudou Sir Henry e, em breve, seguíamos velozmente pela estrada larga. Víamos pastos e casas velhas, de altas laterais, espiando-nos através da folhagem. E por detrás da paisagem pacífica avistava-se a curva sombria e ameaçadora do pântano, apenas entremeada pelo sinistro recorte dos montes. A carruagem entrou numa estrada lateral e atravessamos os atalhos calcados por milhares de rodas. Vendo-se, de ambos os lados, penhascos cobertos de musgo úmido e sarças esparsas brilhavam aos últimos raios do sol. Passamos por uma ponte de granito e contornamos um riacho ruidoso que corria rápido e espumante por entre rochas escuras. Tanto a estrada como o riacho enveredavam por um vale coberto de abetos e de carvalhos atrofiados. A cada curva do caminho, Sir Henry soltava uma exclamação de prazer, fazendo numerosas perguntas. A seus olhos, tudo parecia belo. Mas eu notava na paisagem a marca de um outono que terminava com folhas amarelas atapetando as veredas e esvoaçando a passagem da carruagem. O ruído das rodas diminuiu quando entramos numa zona coberta de vegetação apodrecida, imagem triste que a natureza oferecia ao herdeiro de Baskerville, na ocasião do seu regresso ao condado dos antepassados. "Olha!" exclamou Mortimer. "Que é isso?" Sobre uma elevação coberta pela vegetação via-se um soldado que mais parecia uma estátua, com a carabina apoiada no antebraço. Compreendi que se estava montando guarda na entrada por onde passávamos. "O que é, Perkins?" inquiriu Mortimer.
O cocheiro virou-se para nós e elucidou. Fugiu um preso de Princeton, senhor. Há 3 dias que anda por aí. Os guardas vigiam todas as entradas e todas as estações, mas ainda não conseguiram prender o homem. Os fazendeiros têm razão para se mostrarem preocupados e recusam-se a cooperar. Mas é costume as autoridades oferecerem 5 libras a quem der informações? Sim, senhor, mas 5 libras são muito pouco comparado ao risco de ficar com a garganta cortada. Este condenado não é como os outros, pois não vacila perante coisa alguma. Quem é ele? Selden, o assassino de Notting Hill. Lembrava-me do caso, pois fora um dos que tinham despertado o interesse de Holmes, pela ferocidade do crime e brutalidade que caracterizara todos os atos do malfeitor. A comutação da pena de morte em prisão perpétua resultara de certas dúvidas quanto à sua sanidade mental. Diante de nós, o pântano fazia-nos emudecer. Num recanto daquela planície desolada, encontrava-se um monstro, escondido numa toca como um animal selvagem, com um coração raivoso contra a humanidade que sentenciou sua segregação. Só faltava isso para completar o cenário sombrio. Mesmo Sir Henry permaneceu silencioso, aconchegando mais o sobretudo ao corpo. Tínhamos deixado para trás as terras férteis, onde os raios oblíquos do sol poente transformavam os ribeiros em filetes de ouro, resplandecendo através da terra vermelha que os arados haviam revolvido. À nossa frente, a estrada tornava-se mais escura e bravia, com rampas rubras e cor esverdeada incrustadas de pedregulhos. De vez em quando, passávamos por uma casa de granito, sem qualquer folhagem de trepadeira alegrando a fachada. De súbito, vimos uma depressão do terreno em forma de taça, salpicara de abetos e pequenos carvalhos, quebrados e retorcidos pela fúria do vento e do tempo. 2 torres altas e estreitas erguiam-se acima da copa rala das árvores. Então, o cocheiro apontou com o chicote. O solar de Baskerville! Sir Henry ergueu-se do banco e olhou para a casa, com os olhos brilhantes e o rosto corado. Minutos depois, atravessávamos os portões de ferro forjado com volutas fantásticas, ladeados por pilares cobertos de líquen e arrematados por cabeças de javali, timbre das armas dos Baskerville. A portaria era uma ruína de granito escuro, com vigas rompendo a fachada descamada. Porém, defronte, via-se um novo edifício, embora ainda inacabado. O primeiro fruto do ouro africano de Sir Charles. Atravessamos a avenida, onde o ruído das rodas foi novamente amortecido pela folhagem morta e onde as copas das velhas árvores formavam um túnel sobre as nossas cabeças. Ao ver a casa que brilhava como um fantasma no fim da avenida, Sir Henry não pôde disfarçar um estremecimento. Foi aqui? Perguntou. Não, senhor, respondeu Perkins. Foi na Alameda dos Teixos, que fica no outro lado. Olhando em redor, o jovem herdeiro comentou. Não é de admirar que o meu tio previsse que algo de mal pudesse vir a acontecer num lugar como este. É realmente assustador. Dentro de 6 meses, farei com que instalem aqui uma fileira de candeeiros, e então ninguém reconhecerá esta alameda com lâmpadas de 1000 velas Swan e Edison diante da fachada. A avenida alargava-se próxima ao pântano, e a casa erguia-se agora de frente de nós. À luz crepuscular, vi que a fachada era um bloco pesado de onde se projetava o portal saliente. Toda a fachada estava coberta de era, com manchas mais claras nos pontos onde uma janela ou um brasão rompia um fundo escuro. Neste bloco central, erguiam-se as antigas torres gêmeas, com ameias e centeias. À direita e à esquerda das torres, estendiam-se alas mais recentes, de granito escuro. Através das janelas fortemente gradeadas, escoava-se uma luminosidade tênue, e pela esguia chaminé que se erguia do telhado inclinado, subia uma nuvem de fumaça. Seja bem-vindo, Sir Henry, bem-vindo ao solar de Baskerville. Um homem surgindo da sombra do pórtico viera abrir a portinhola da carruagem. Destacando-se no clarão amarelo do átrio, via-se um vulto de mulher. Também esta se aproximou e ajudou o homem a carregar as malas.
Não se importa, Sir Henry, que eu vá diretamente para casa? Perguntou Mortimer. Minha mulher está à minha espera. Não quer ficar para jantar, doutor? Não, Sir Henry. Tenho certamente trabalho à minha espera. Gostaria de lhe mostrar o solar, mas Barrymore é melhor guia do que eu. Até logo. Se precisar de mim, não hesite em mandar chamar-me a qualquer hora do dia ou da noite. Quando o baronete e eu entramos no átrio, fechando-se a pesada porta atrás de nós, encontramos uma bela sala espaçosa, um pé direito alto, com grandes vigas de carvalho no teto, enegrecidas com o tempo. Na grande lareira antiga, crepitavam grossas achas de lenha. Fomos aquecer as mãos, pois nos sentíamos gelados após o longo percurso de carruagem. Depois olhamos em redor e vimos a janela alta de vitrais, painéis de carvalho, as cabeças de veado, as armas brancas e armaduras nas paredes, tudo foscamente desbotado à luz débil do candelabro central. Tal como eu imaginei, proferiu Sir Henry. O típico lar de uma família antiga. Pensar que nesta mesma sala durante 500 anos viveram os meus antepassados. Notei que seu rosto bronzeado se iluminou com um entusiasmo juvenil. Barrymore, que tinha ido levar as nossas malas para os quartos, já regressava e estava agora diante de nós com a atitude respeitosa de um servente bem formado. Era um indivíduo alto, de feições muito corretas, embora muito pálidas, usando a barba negra aparada em quadrado, e tinha maneiras distintas. Vossa Senhoria deseja que sirva o jantar? Já está pronto? Dentro de poucos minutos, os senhores encontrarão água quente nos quartos. Minha mulher e eu, Sir Henry, teremos muito gosto em ficar com Vossa Senhoria até que o serviço do solar esteja reorganizado. Contudo, esta casa é muito grande e vai exigir muitos criados, em condições normais. Que quer dizer com condições normais? Quero dizer, senhor, que Sir Charles levava uma vida muito retirada, de maneira que minha mulher e eu bastávamos nessas circunstâncias para dar conta do serviço. Porém, Vossa Senhoria vai, de certo, querer receber visitas e então será necessário ampliar o serviço. Quer dizer que você e sua mulher pretendem ir embora? Sim, mas apenas quando for da conveniência de Vossa Senhoria. Por instantes, Sir Henry mostrou-se perplexo. Mas a sua família, Barrymore, tem vivido aqui há várias gerações. Seria difícil começar a minha vida no solar quebrando essa velha tradição. Também penso assim, Sir Henry, e o mesmo sucede com a minha mulher. Mas, se Vossa Senhoria me permite falar francamente, éramos muito dedicados a Sir Charles, e o seu falecimento nos causou um profundo pesar, fazendo com que o solar se tornasse penoso. Creio que jamais teremos tranquilidade em Baskerville. Nesse caso, o que pretendem fazer? Pensamos em nos estabelecer com um pequeno negócio. A generosidade de Sir Charles franqueou-nos essa oportunidade. Agora talvez convenha que só acompanhe os senhores aos seus quartos. Uma galeria quadrangular corria por cima do vestíbulo com acesso por 2 escadas. Daquele ponto central, partiam 2 corredores ao longo das 2 alas do edifício. Todos os quartos davam para esses corredores. As alas pareciam muito mais modernas do que a parte central do solar e os numerosos candelabros conseguiam atenuar a sombria impressão que eu tive na chegada. Contudo, a sala de jantar que dava para o vestíbulo, embora vasta, era um aposento melancólico quase triste. Alongava-se com um estrado ao fundo, onde os convidados se sentavam, separados da parte mais baixa, reservada aos seus dependentes. Num dos extremos havia uma galeria destinada aos músicos, e sobre as nossas cabeças viam-se vigas negras de um teto enegrecido pelo fumo de antigas tochas. É possível que com estas a iluminá-lo, e com o estridor hilariante dos banquetes, o ambiente noutras eras tivesse sido mais acolhedor. Porém agora, só com 2 cavalheiros vestidos de preto, sentados sob o pequeno círculo de luz, projetado pela lâmpada velada, era deprimente. Instintivamente, a nossa voz quase se reduzia a um murmúrio e nos sentíamos oprimidos. Uma galeria de quadros representando antepassados com grande variedades de trajes, desde o isabelino ao peralvilho da regência,
Intimidava-nos com a sua silenciosa companhia. Falamos pouco, e eu, pelo menos, fiquei satisfeito quando a refeição terminou e pudemos ir para a ala moderna, a fim de fumarmos um cigarro. Não me parece um lugar muito alegre, comentou o baronete. Com certeza acabaremos por nos habituar, mas sinto-me desnorteado. Não me admiro que meu tio se sentisse assustado ao viver isolado num casarão como este. Em todo caso, Dr. Watson, se lhe convier, podemos nos deitar cedo. Talvez amanhã tudo nos pareça mais alegre. Antes de deitar-me, afastei as cortinas da janela e olhei para fora. O relvado se estendia diante da porta da entrada. Mais além, vi 2 grupos de árvores que gemiam e balançavam ao vento que começava a soprar. A meia-lua surgiu por entre nuvens velozes. Para lá das árvores, avistei penedos irregulares e a longa curva do pântano. Estava cansado, mas apesar disso mantinha-me acordado, revirando-me na cama sem conseguir conciliar o sono. A não ser a badalada esporádica de um relógio, reinava um silêncio absoluto em toda a casa. Contudo, já no meio da noite, ouvia-se distintamente um som inconfundível. Era um soluço de mulher vivamente emocionada. Sentei-me na cama para melhor escutar. Não havia dúvida de que os soluços provinham do interior do solar. Esperei durante meia hora, com os sentidos alerta, mas nada mais ouvi, a não ser o ruído do relógio e o barulho da era na fachada fronteira.